Sobre as eleições. O dia começou com isso também. Ele voltou hoje a ameaçar a disputa eleitoral. A declaração foi para apoiadores ali no Palácio da Alvorada. Vamos ver o que disse o presidente. Eleições no ano que vem serão limpas. Amém. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Amém. Essa declaração foi, então, como eu disse mais cedo, e no fim da tarde saiu, então, a pesquisa Datafolha. A rejeição ao governo Bolsonaro chegou a 51% e registrou um novo recorde. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver os números. O Datafolha perguntou aos entrevistados, na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 24% disseram que o governo é bom ou ótimo. No levantamento anterior, feito em maio, também eram 24%. 24% disseram que o governo é regular. Antes eram 30%. 51% consideram o governo ruim ou péssimo. No levantamento anterior, eram 45%. 1% dos entrevistados não sabe ou não respondeu nos últimos 2 levantamentos. O Datafolha ouviu 2.074 pessoas acima de 16 anos em 146 municípios entre ontem e hoje. Chamar os nossos analistas mais uma vez, Renata, Molica e também Yuri Pita. Molica, a subida de tom do presidente Jair Bolsonaro, eu acho essa frase até ruim para a gente levantar aí uma análise. É muito mais do que uma subida de tom, né? Mas tudo que a gente tem visto, constatado e ouvido em relação a uma série de coisas tem tudo a ver com a reação aí desses números da pesquisa Datafolha, que mostra então um patamar preocupante para a gestão Bolsonaro. Sim, não só a Datafolha, outras pesquisas têm ido divulgadas aí ao longo da semana, foram na mesma direção. No caso específico aí da declaração dele sobre eleições, não foi não foi apenas uma subida de tom, foi uma ameaça de descumprimento da Constituição brasileira, que prevê a realização de eleições. Quando ele diz que não haverá eleições se elas não forem limpas, qual o critério que ele está usando? Porque quer dizer que as eleições foram sujas. A eleição de 2018, em que ele foi escolhido presidente da República, não foi uma eleição limpa? Como assim? São questões muito graves. Inclusive, ele tem que responder ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo sobre isso, né? Ele já foi instado a responder sobre isso. Agora, é claro que toda essa situação, pandemia, a economia com dificuldades ainda de recuperação, há uma recuperação, mas não do jeito que todos gostaríamos que houvesse, inflação que é alta, principalmente na área de alimentos, as revelações e suspeitas levantadas pela CPI, tudo isso cria uma situação muito ruim para o presidente. E ele reage dessa forma, reage elevando o tom, reage fazendo ameaças, reage xingando aí adversários, que não é bom para ninguém. Vamos ver se isso acaba comprometendo esse eleitorado que não tão radicalmente bolsonarista. Esse é o grande risco do presidente Jair Bolsonaro, perder esse eleitor conservador, mas que não é tão radical quanto o próprio Bolsonaro. Mona. Sim, Molica, porque os que ainda são fiéis, né, 24% disseram que o governo é bom ou ótimo. No levantamento anterior, feito em maio também, o patamar se repetia, né, estava ali em 24%. Agora, Yuri, vamos lá, me ajude. A gente tem um retrospecto do presidente Bolsonaro, muitas vezes com frases que jogam ali para a torcida, né, para o público bolsonarista, né? Essa declaração especificamente, você acha que além do público, do bolsonarista que de fato quer ouvir isso, é um enfrentamento do presidente Jair Bolsonaro de uma maneira mais efetiva ou ainda não, Yuri Pita? Olha, Mona, eu acho que tem 2 aspectos. Primeiro, já é um reconhecimento de que dificilmente na Câmara dos Deputados vai conseguir avançar, e no Congresso Nacional como um todo, aquela PEC que propõe o que está sendo chamado de voto impresso auditável, que se tornou essa bandeira
e que dessa forma o presidente já se prepara para justificar a sua derrota, que é uma derrota dele porque ele se engajou pessoalmente nisso e houve uma ação muito forte, não só de partidos, mas mesmo de outras autoridades relacionadas à justiça eleitoral em defesa do atual sistema de urnas eletrônicas. Mesmo quando o presidente tenta colocar o PSDB e a Aécio Neves nessa discussão, remetendo a 2014, nenhum dos dois entra nessa discussão de questionar o resultado das eleições passadas e com isso ele vai preparando esse terreno para justificar o que está acontecendo no âmbito da votação desse projeto que ele tanto defende. Sim, até a Aécio Neves hoje disse, né, a eleição foi limpa, agora diz, mas teve o questionamento. Agora, Renata, claro, é uma força-tarefa aí para a gente entender melhor. Quando o presidente Jair Bolsonaro fala isso, o enfrentamento é também, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, o enfrentamento para as instituições como um todo, mesmo que a gente saiba que essa é uma narrativa previsível ali por parte do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero te ouvir, Renata, sobre essa frase e também sobre esse recorde de rejeição do presidente Jair Bolsonaro, passando de 50% e agora batendo em 51%. Qual é o senão das ações do presidente Bolsonaro, que tem sim o seu público fiel e que vê uma situação muito difícil nesse momento da sua gestão? Mona, se tornou de fato previsível, mas é mais do que isso. Ninguém mais ali no entorno do presidente, aliados, apostam que ele vai mudar de posição nesse aspecto. A leitura é que ele está esticando a corda, consciente de que ele está esticando a corda. Não só porque ele viu que nessa pauta ele perdeu apoio ali de aliados, inclusive, que disseram publicamente que não vão com ele nessa de voto impresso, mas porque a situação eleitoral está apertando. E aí entra esses 20 e tantos por cento aí, 26% que aparece nessa pesquisa da Datafolha, 24, perdão, 24, que dizem que ficou estável, que dizem que estão com ele, é ótimo. Esse percentual não tem se alterado de forma significativa. Veio pandemia, veio crise econômica, ele segue ali. É esse percentual que faz a oposição olhar com muita cautela esse momento. Agora, trago aqui uma informação importante. Tem gente muito ali próxima ao presidente Jair Bolsonaro, liderança do Centrão, que está olhando o cenário e já não está mais apostando que vai ser tão fácil para ele sair dessa, que já aposta que vai piorar no curto prazo, Mona. Obrigada, Renata, Molica, Yuri Pita. Daqui a pouquinho a gente conversa de novo. Hora de mais uma pausa aí na volta.